Olá galera, hoje vamos aprender a trabalhar com o Select. O Select e o Join, no caso a gente vai fazer junções de tabelas. Vamos pegar uma tabela, os dados de uma tabela e juntar com outras, para trazerem uma visualização só. Essa é a parte que vocês mais utilizarão no SQL. Quando vocês trabalharem com banco de dados, é coisa que vocês terão que ter uma noção completa disso, porque vocês vão utilizar isso diariamente. Então você tem que ter um conhecimento bem profundo quanto à ligação das tabelas e tal, para de forma rápida você ter em mente os dados que você quer trazer. Porque eu vou mostrar aqui um exemplo não muito complexo, mas, por exemplo, existem SQLs de muita complexidade e que você leva aí, sei lá, 1 hora para desenvolver um SQL para trazer alguns dados simplórios e tal. Mas depende muito da estrutura de como você trate isso. Por exemplo, em bancos de dados que tu guarde tabelas com históricos e tudo mais, você tem que passar datas e dizer quais são os dados que você tinha naquela determinada data e tudo mais. Bom, primeiramente, o que a gente vai ter, o que teremos que fazer? Vamos inserir dados nas nossas tabelas aqui. Nós temos a tabela aluno, nós temos a tabela turma, nós temos a tabela turma item. Tá? Aqui ó, a gente pode ver os campos da nossa tabelinha. E agora nós vamos fazer o seguinte, então. Primeiramente, vou fazer um select asterisco from aluno. Vamos ver o que tem nessa tabela. Ó, temos 3 alunos cadastrados aqui, tá? Vejam o código deles aqui. Tudo bem. Agora, nessas tabelas turma, por exemplo aqui, ó, vamos trocar por turmas. Ó, ele já preenche aqui para nós. Vamos ver o que tem nessa tabela. Não tem nada, ó, tabela vazia, tá? Então a gente tem que inserir nessa tabela. Nós vamos inserir, vamos criar algumas turmas. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram, né? Insert into o nome da tabela. Tentem treinar, assim, ó, não copiem, não olhem, mas façam, vocês treinem para que vocês gravem as informações o mais rápido possível, tá? Turmas. Ó, insert entre turmas. Aí aqui nós vamos colocar entre parênteses o nome dos campos. O campo código, o campo nome e o campo ano. Certo? E agora a gente coloca aqui, ó, values. E a gente vai colocar esses valores. Então, o nosso código 1 vai ser a nossa primeira turma. Vamos colocar o código 1. Esse é apenas o identificador interno que a gente vai chamar. Seria o ID da turma. O nome da turma a gente vai colocar. Vamos colocar aqui, por exemplo, turma sexta série B. Tá? Turma sexta B. Certo? Vamos colocar um S aqui. E o ano. Vamos colocar o ano de 2013. Que é o ano que a gente está agora. E eu vou executar aqui. Ó. Executou um insert. Ó. Dei o commit para gravar essa informação no banco. Agora, se eu voltar então aqui ó, no meu select turmas, o que nós temos agora? Ó, temos a turma inserida aqui. Certo? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu já criei a minha turma, tá? Agora, para essa turma aqui, eu tenho que adicionar quais são os alunos que estudam nela, certo? E onde é que eu adiciono isso? Esses alunos, eles ficam informados aqui nessa tabela, turma item, ó, que é onde eu vou dizer o código da turma e o código do aluno. Deixa eu ver se ele funciona abrindo aqui em outra telinha. Ah, ele abre duas aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil. Ali está a minha turma, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que inserir, então, os alunos que eu tenho à disposição nessa turma. Então, eu vou dar o quê? Insert into
turma item, era código turma e código aluno. Vamos abrir aqui para a gente ter certeza. Código turma e código aluno. Em termos de estrutura de banco de dados, por que a gente trata assim? Essa tabela ela fica dependente daquela tabela turmas. Então, o que acontece? Quando eu adiciono, eu ligo elas, eu só digo assim, em tal turma vai estar tal aluno. Essa é a única informação que eu preciso adicionar. Não fica uma tabela grande, não fica uma tabela extensa. Então é mais fácil de você tratar, sendo que os dados estão todos nas outras tabelas. Por exemplo, eu não preciso ter todos os dados do aluno naquela tabela turma item, certo? Eu apenas preciso ter o código. Isso é o digamos assim, essa estrutura que se utiliza no banco relacional, que é o nosso caso aqui, o Firebird, tá? Então agora vamos colocar os values. E a gente põe aqui, ó. Primeira coisa, a turma. Qual é a turma que eu tenho? Eu só tenho uma turma. Então eu vou colocar o código daquela turma, que é o código 1. E os meus alunos que eu tenho lá, eu tenho 3 alunos, que são o código 1, o código 2 e o código 3. Nesse momento aqui, eu estou tratando por código, eu não trato mais por nome. Eu não sei mais quem é o nome do aluno 1, número 2. Eu estou tratando por código. Que esse é o tratamento que você deve tratar no seu programa. É sempre por código. Por nome você não vai conseguir localizar ou definir que aquela pessoa seja exclusiva naquele cadastro. É sempre por código. Então aqui eu vou adicionar na turma 1 o aluno de código número 1. Tá? Vou executar esse comando. Ó, executei. Tá ali, ó. Insert. Comitei essa informação. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos abrir outra janelinha aqui. E nessa janelinha, para que vocês entendam mais fácil o que acontece. Aqui eu vou dar um select, asterisco, from, turma, item. Ó, eu tenho então, na turma 1, o aluno 1. E daí nós vamos colocar agora aqui, ó, o aluno número 2 também. Vou executar aqui, comitar a informação. Não apareceu. Talvez eu tenha que atualizar. Ah, tá. Eu dou um commit e ele atualiza. Vejam bem, agora me aparecem os dois alunos aqui, ó. O aluno de código 1 e o aluno de código 2. Nós vamos fazer isso para o aluno também, o número 3. Executei, comitei. Aqui eu vou dar, deixa eu ver se ele tem algum botão atualizar. Ó, porque ele não atualizou essa janelinha aqui, ela ainda não atualizou os dados que estão no banco. Então se eu der um commit aqui, ó, ele atualiza. Ó, executei, pronto, tá ali o código da turma e os alunos. Então, por exemplo, se você for listar todos os alunos dessa turma, eles estariam aqui listados. Mas agora eu gostaria de fazer uma consulta nessa turma e saber o nome desses alunos. Eu queria saber o nome, eu quero saber o nome da turma. Então vejam bem, agora é que entra a nossa aula, o objetivo da nossa aula. Olha o que eu faço aqui. Eu vou dar um select, tá? E vou dizer assim, eu quero pegar o código da turma, eu quero trazer, e nome da turma. Então aqui eu coloco assim, código, não é código da turma, código e nome. De quem? Da turma, turmas, na verdade. Eu deveria ter colocado no singular, turma, mas coloquei turmas. Mas tudo bem. Aqui falta o from.
select código nome from turmas. Vou executar. Ele me trouxe, então, aqui, ó, código da turma e nome da turma. Certo? Então, vejam bem, aprendam esse outro detalhe. A gente pode colocar alias. Para que eu não fique escrevendo todo momento turmas, eu coloco, por exemplo, aqui, ó, T. Então, eu vou me referir aqui, ó, T.código e T.nome. Tá? Eu executei, ó, mesma coisa. Certo? Eu trouxe o código da turma e o nome da turma. Agora, eu quero trazer nessa turma, eu quero trazer os alunos que estão nela. Tá? Então, vejam bem o que a gente faz. Olhe como fica o nosso código aqui. Agora vamos dar uma enfeitadinha nele. Aí, então, eu vou dizer o seguinte. Eu quero que tu traga a turma e os itens dessa turma. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Em vez de eu dar um select em turmas, eu vou dar um select em turma item. Turma item. E aqui eu vou dar TI. Tá? Da turma item, o que eu tenho lá? Código turma. Código turma. Aqui eu tenho que botar o I também. Turma I. E lá eu também tenho o código aluno. Código aluno. Vamos executar e vamos ver o resultado. Ele me trouxe exatamente o que tem lá no nosso select. Tá? Agora eu gostaria que, ao lado da turma, que eu trouxesse o nome da turma e ao lado do código do aluno eu trouxesse o nome do aluno. Certo? Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa, vamos fazer apenas do aluno. Eu faço aqui, então, ó, join. Coloco a tabela aluno. Eu tenho que dar um alias para ela, coloco o A. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu quero que traga os dados da turma item e junte, né, faça a mescle com a tabela aluno. Aí eu tenho que colocar uma condição, eu tenho que dizer o seguinte, quem é que eu vou ligar? Por quê? O que vai acontecer? Nessa tabelinha aqui, ó, ele vai trazer do lado os outros registros, mas aí ele vai replicar todos para todos. Cada registro que eu trouxer aqui, ó, eu trago esse registro aqui, tá? Aí ele vai pegar todos os registros que tiver na tabela A, na tabela aluno, e vai replicar aqui embaixo. Aí quando ele chegar no outro registro, ele pega todos os alunos de novo e replica. No terceiro código aqui, ele vai replicar tudo de novo. Vai ficar uma esculhambação. Então eu tenho que fazer o quê? Ó, eu tenho que colocar uma condição para ele. On, junte isso sempre que. O que ele faz? Quando A, ponto, código, vamos escrever diferente. ti.código aluno for igual a a.código. Eu estou dizendo que traga todos os registros da tabela aluno sempre que o código do aluno da tabela turma item seja igual ao código da tabela aluno. Olha o que acontece. Aqui, nada. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu apenas estou listando lá em cima esses dois campos. Agora, como eu estou trazendo essa tabela aluno, eu posso colocar ela aqui, ó. Aí eu coloco a.nome. Olha agora o que acontece. Do lado ele me trouxe o nome. Entenderam? Eu trouxe a tabela turma, item, e eu trouxe a tabela aluno. Eu juntei elas. Aqui eu disse o seguinte, ó, quando o código do aluno, por exemplo, quando o código do aluno for 1, vá lá na tabela, quando o código aluno na tabela item for 1, vai lá na tabela aluno e traga o código 1. Foi o que ele fez, ó. Quando ele chegou aqui, ó, era o código 1, ele foi lá na tabela aluno e trouxe o aluno de código 1 e colocou aqui. Aí ele veio no código 2. Ó, quando for código 2, vai lá na tabela aluno e me traga o nome do registro que tenha o código 2. E assim por diante. Viram como é simples? Agora vamos aumentar a coisa. Vamos trazer o nome da turma. Ó. Join, turma. Aqui eu boto só T. E aqui a mesma coisa. Agora eu tenho que fazer o quê? A ligação com o código turma. Então eu coloco TI,
ponto código turma igual a turma ponto código. Vamos ver o que acontece. Não deu. Não deu porque o que eu fiz de errado aqui. Ah, porque não existe turma, existe turmas. Ó, agora, o que aconteceu? Ainda nada. Por quê? Porque aqui em cima eu não disse o nome dos campos que eu quero trazer. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Vamos colocar uma vírgula aqui. E vamos colocar aqui então turma ponto nome. Agora o que acontece? Vou executar. Ele trouxe aqui o nome, certo? Ó, só que trouxe no final. Então a gente pode colocar em vez aqui, ó. Vamos tirar daqui e vamos colocar do lado aqui, ó. Aí o vírgula tem que ficar lá em cima. Tiramos esta. Tiramos esta. E vamos rodar. Olha o que acontece. Perfeito, ó. A cada código da turma, ele trouxe o nome da turma. E a cada código do aluno, ele trouxe o nome do aluno correspondente. Isso aqui é o join. Entenderam? Aqui eu poderia ter outros campos. Se a minha chave... Lembrando que essa junção que eu faço, essa condição aqui, ó, eu sempre uso a condição da foreign key, da chave estrangeira. Que é o que eu ensinei na última aula. Tá? Então dê uma consultada lá. Se você chegou nessa aula aqui primeiro, volte nas aulas anteriores e assista desde o começo, as aulas de SQL, para entender bem. Nesse caso aqui, eu sempre faço a ligação das chaves estrangeiras aqui. Não significa que eu não possa colocar outras condições. Mas, nesse caso aqui, a gente usa apenas as chaves estrangeiras para juntar as nossas tabelas. Entenderam? Simples, né? Esse aqui foi o join, tá? A junção de tabelas. Existem outras propriedades do join que a gente trata em uma próxima aula. Beleza, galera? Então, conto com a curtida de vocês e peço que sempre que puderem assistir os vídeos quando eu publico, quando eu coloco no Facebook, acessem a página, curtam a página do Facebook e sempre que eu disponibilizar um vídeo, se vocês puderem assistir, ajuda bastante. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos e até mais!